Olá, Deus abençoe vocês, Deus abençoe seus lares, as suas famílias e que Deus venha abençoar poderosamente esse ambiente que você está agora, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão, como sempre faço. Quero convidar você a estar nos seguindo, a estar se inscrevendo nos nossos canais no YouTube e no TikTok, o qual nós estamos trazendo conteúdo todos os dias. Lembrando que o momento de reflexão tem o objetivo que nós venhamos a refletir dentro da palavra de Deus sobre diversos temas variados. E à luz da palavra, o que a palavra de Deus pode nos ensinar, nos instruir, e falar conosco sobre esses respectivos temas, né? Lembrando também que o momento de reflexão ele tem o objetivo de alcançar pessoas, alcançar quanto mais pessoas possíveis, porque a palavra de Deus ela é vida e ela dá vida. Então, assim, neste ponto eu conto com o apoio de vocês a estar compartilhando o nosso conteúdo, tá bom? E também, pessoal, também quero enfatizar aqui também sobre um trabalho muito abençoado, que é da H. Teodora Personalizados, né? A H. Teodora Personalizados, ela quer surpreender, ela quer inspirar, ela quer mostrar para você que aquilo que é uma ideia pode surgir, pode criar vida. Aí vem uma pergunta: você quer surpreender alguém? Ou deixar uma festa inesquecível, um momento inesquecível? Então, personalização de canecas, relógios, quebra-cabeças, almofadas, enfeites de Natal, aquelas bolinhas de Natal com fotos dentro, coisa fina. Tudo daquele jeito que faz a pessoa olhar e dizer: uau! Onde comprou isso? Porque na realidade, na H. Teodora Personalizados, cada produto é feito para encantar, arrancar sorrisos e garantir que você tenha e que você acerte em cheio no presente ou no mimo de sua comemoração. Se é personalizado, criativo e bonito, vá da H. Teodora Personalizados. E outra, pessoal, tá chegando o Natal, o espírito natalino já está pareando aí no ar. Então aí, você que quer presentear alguém, eu te recomendo você fazer o seguinte: antes de pensar em qualquer coisa, pega a câmera do teu celular, mira aí pro QR Code do Instagram e você vai ser direcionado para o canal da H. Teodora Personalizados. Dá uma olhada lá, dá uma varredura que com certeza vai abrir a sua mente para dar um presente bem legal aí para a pessoa que você gosta, tá bom? E lembrando que a H. Teodora Personalizados personaliza pensando em você, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos para o tema de hoje. O tema de hoje é esse: o que Deus preparou para os que o amam. Ó, já frisar aqui nessa escrita aqui no banner, olha só: o que Deus preparou para os que o amam. É para qualquer um, é para os que o amam, né? Que está ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Então vamos dar uma olhada ali para ver o que o texto nos diz. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, né? Então assim, pessoal, vamos fazer então uma análise do texto, analisar ele, ver o que ele tem a nos dizer, uma exegese do texto, a centralidade do texto, verificar a fundo qual é a transmissão genuína e honesta do texto. Porque assim, Paulo está contrastando aqui a sabedoria humana com a revelação do Espírito Santo. Então o verso é uma citação adaptada de Isaías capítulo 64, versículo 4. Vamos lá voltar para o profeta Isaías. Isaías, capítulo 64, versículo 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera.
Interessante, né? Nós estamos refletindo numa passagem do Novo e que também está no Antigo. Por isso que eu digo, pessoal, a palavra de Deus, ela se completa. Tem pessoas que dizem assim: ah, mas o Antigo Testamento ficou para trás, Jesus tudo se fez novo. Mas depende, porque assim, da forma que estiver se expressando, porque o novo complementa o antigo e o antigo está ligado com o novo. Então está tudo envolvido. Então, para a gente que vem entender realmente o que a palavra tem a nos dizer, nós temos que ver a palavra de Deus como um todo, o antigo e o novo. É por isso que até o termo Velho Testamento, velho, eu aprendi a nem utilizar, porque a expressão velho dá a entender que é uma coisa assim que não tem utilização. E na realidade é o antigo. É o antigo. Eu aprendi isso. O Antigo Testamento, né? Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto, vamos analisar o texto então. Olho não viu. Né? Olho não viu. Vem do original ali no grego, optalmos. Quer dizer, olho físico, percepção visual. Então ali ou seja, ele olho não viu. Então olho físico, optalmos, percepção visual. Aí eu não viu. No original eiden, que é auristo de orao, quer dizer ver, perceber. Então Paulo afirma: não é possível perceber pelas vias naturais. Nada que o homem olha, observa ou analisa pode revelar o que Deus preparou. Então está falando de percepção, a qual o nosso olho físico não tem como observar ou analisar. Ou seja, é um ataque direto à confiança dos coríntios na sabedoria visual do mundo, na aparência e no espetáculo humano. Então vamos lá. Ouvido não ouviu. Ouvido vem no original em grego ous, quer dizer percepção auditiva. Percepção auditiva. Aí não ouviu. Auristo de akuo, quer dizer ouvir, compreender. Porque nós falamos agora de o olho não viu e agora o ouvido não ouviu. Ou seja, nenhum ensinamento, discurso humano ou filosofia pode revelar o plano de Deus. A revelação não nasce da retórica dos mestres de Corinto, que é aquela região no qual estava o apóstolo Paulo. Nem subiu ao coração do homem. Então aqui vem do original cardia. Não é apenas emoções, mas mente interior e centro do pensamento. Subir, anebe, vem do original anebe, brotar, originar. Então, Paulo afirma que nem mesmo o pensamento humano é capaz de imaginar o que Deus preparou. Porque o intelecto humano não é a fonte da revelação espiritual. E isso aqui tem que tomar um cuidado tremendo, pessoal, porque isso aí faz lembrar bastante em pessoas que só pensam em revelação. Meu Deus, só revelação. Aí temos que tomar muito cuidado. Às vezes a pessoa não faz nem por mal, sabe? Às vezes eu já vi assim situações que a pessoa ela é muito analítica. Então, por exemplo, dependendo da mensagem que está sendo mostrada, vê uma hipersensibilidade exposta em alguém e através daquilo ali vem uma ideia, às vezes até involuntário. Só que nós temos que tomar cuidado, sabe por quê? Ai daquele que fala que Deus fala alguma coisa e Deus não fala nada. É que é o problema. Porque daí o que acontece? Muitas pessoas se apegam a revelações. Por isso que eu sempre digo, a maior revelação é a palavra de Deus. Deus revela? Revela. Deus usa pessoas com revelações? Sim.
mas a fonte principal de revelação é a palavra de Deus. Então, qualquer coisa que venha, isso, aquilo, confronte com a palavra, para ver se realmente liga, faz uma conexão ali. Agora, o que Deus preparou. Então, vem no original, etoimazem, auristo de otoimazo, quer dizer, preparar, planejar previamente. É um planejamento prévio. Então, assim, e aqui é só uma questão didática, né? Que a forma verbal indica uma preparação concluída. Então, já está feito. Então, é uma coisa concluída. Então, já está feito. Então, ou seja, qual é a transmissão do texto? O que Deus preparou não está em construção. Já está determinado desde a eternidade. Fica um pouquinho complexo na hora de expor o significado no original, mas quando a gente vê a centralidade da frase, aí fica mais bonito ainda, né? Porque o que Deus preparou não está em construção, já está determinado desde a eternidade. Então, o que Deus preparou já está preparado, já está preparado. Para os que amam. Para os que amam. Então, vem no original agaposim, quer dizer, particípio presente de agapao, ou seja, amar com amor dedicado e obediente. É um amor dedicado e obediente, ou seja, indica continuidade. Os que vivem amando, para os que amam. Então, é um amor contínuo, dedicado, obediente, contínuo para os que vivem amando. Não é para religioso, sábios humanos, facções, líderes, instituições, estruturas humanas. Não é esse o foco. O foco é para quem ama Deus de verdade. Porque tem pessoas que acham que só um desses pontos aí são principais, mas o ponto principal não é esse. É algo bem complexo, porque não é para religioso. Vou repetir. Não quero ser repetitivo, mas olha só. Não é para religioso. Sábios humanos. Eu sou sábio, eu sou inteligente. Facções, líderes, instituições ou estruturas humanas. É para quem ama Deus de verdade. Para aquele que ama Deus de verdade. Porque neste ponto não existe denominação, placa de igreja, tradição humana ou sistema. É relacionamento com Cristo, o nosso pastor. Porque Jesus Cristo é o bom pastor. Então, vamos dar uma olhada agora no contexto imediato, para a gente dar uma analisada. Então, ali vamos ali para o versículo 6. Aqui. Versículo 6. O verso só pode ser entendido, gente, com o seu contexto. Tem um dizer bem legal que texto fora de contexto é pretexto. Então vamos voltar ali no versículo 6. Diz assim, ó. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não. Porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes do mundo, os que se aniquilam. Então, a sabedoria de Deus não pertence aos poderosos deste mundo. Versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então, é uma sabedoria em
mistério. Vamos ali para o versículo 10. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, Deus revelou pelo Espírito. Então, o Espírito é a chave da interpretação. Vamos ali para o versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E eu já vi, nossa, você é louco. É louco. Por quê? Porque o homem natural não entende aquilo que é do Espírito de Deus. E aquilo que o homem não entende, para ele é loucura. Então, porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, as coisas espirituais têm que ser discernidas espiritualmente. Não adianta tentar discernir de uma forma natural, que não vai conseguir compreender mesmo. Ou seja, o verso 9, vamos voltar lá para o 9, que é o principal. Não fala do céu apenas. Fala da revelação espiritual agora, inacessível ao homem natural. Inacessível, não é acessível ao homem natural. E aí nós podemos ver o argumento de Paulo, verso por verso. Então assim, o homem natural não tem acesso ao que Deus preparou. Seus sentidos e intelectos são insuficientes para ter esse acesso. 2. O Espírito revela aquilo que é invisível aos sentidos. Sem o Espírito não há conhecimento divino. 3. O amor por Deus é a marca de quem recebe revelação. Quem ama a Deus e não sistemas humanos experimenta o que está preparado. E aí entra um ponto bem interessante, pessoal, porque assim, há pessoas que amam o sistema muito mais acima do que Deus. E Deus tem que ser amado em primeiro, sobre tudo e todas as coisas. E muitas das vezes a pessoa, quando ela cai em si nisso, já passou muita coisa. Já se passou coisa demais. E normalmente quando a pessoa cai em si sobre isso, foi mediante alguma circunstância. Porque é difícil, não vou falar que é impossível, a pessoa cair em si, naturalmente, no andar das coisas. Alguma coisa acontece para que a pessoa fale, opa, peraí, puxa vida, eu estava amando a Deus sobre todas as coisas, ou o sistema? É algo a se pensar, né? Então assim, qual que é a verdade central do texto? O ser humano não pode alcançar a revelação de Deus por percepção natural. Só o Espírito Santo pode revelar aquilo que Deus eternamente preparou para os que vivem amando-o. Então, não depende de visão humana, não depende da audição humana, não depende da imaginação humana, não depende da aprovação humana e não depende de instituições humanas. A revelação depende unicamente do Espírito Santo. E aqui nós podemos até extrair também uma aplicação. Aplicando o texto. Deus já preparou as coisas que você ainda não vê. Já estão preparadas. Já estão preparadas. Já preparou, já está feito. Mesmo sem apoio de familiares, amigos ou instituições, o que Deus preparou não está em discussão na terra, está decidido no céu. Nenhum sentido humano determina o que Deus fará em você. As pessoas olham, não vê. As pessoas ouvem, não entendem. As pessoas imaginam, não alcançam. Mas o Espírito revela o seu Espírito.
Por isso que às vezes tem situações que a gente toma decisões ou algumas coisas e as pessoas não entendem de forma natural. Mas tem coisas convictas que Deus toca no coração da gente para que a gente venha tomar algumas decisões, atitudes, algumas coisas do gênero. E às vezes na ótica do natural do homem as pessoas não entendem. Mas o Espírito revela ao nosso espírito. Outro ponto, o amor a Deus é a porta da revelação. Então não é emoção, estou emocionado. Não é tradição, não é religião, é vida com Cristo. Vida com Cristo. E aí, pessoal, nós chegamos aqui à conclusão, depois de tantas coisas, que 1 Coríntios 2:9 nos ensina que, vamos lá, as obras de Deus são invisíveis aos sentidos humanos. A razão humana é incapaz de conceber o plano divino. O Espírito é o único agente da revelação. E o acesso é dado aos que amam a Deus, não aos que amam sistemas humanos. Então, ou seja, Deus tem obras preparadas, definidas e concluídas, e somente quem anda no Espírito pode recebê-las. Então, ou seja, baseado no título dessa reflexão, o que Deus preparou é para os que o amam. Amém, pessoal? É uma palavra, hoje foi muito didático, muito instrutivo. Peço perdão aí pela pronúncia em grego, que eu ainda não estudei grego. Quero, em nome de Jesus, ter essa oportunidade. Mas nós entendemos o que o texto está nos dizendo e nos instruindo. E foi muito instrutivo. E isso é bom demais. E eu tenho certeza que assim como falou comigo, falou com você. E se falou comigo, falou com você, faz o seguinte, seja um canal de bênção e manda para alguém, compartilha esse momento de reflexão, compartilha para que mais pessoas sintam isso que nós sentimos aqui, porque esse é um momento de aprendizado. E glória a Deus por isso. Tá bom, pessoal? Pessoal, os comentários estão totalmente liberados aqui para você expor a sua opinião, o que você acha, deixe de achar, críticas, o que você quiser colocar aí, tá aí. E também sugestão de temas, para que a gente venha trazer aqui no momento de reflexão. E pedimos muito a Deus, que Deus venha nos dar muita sabedoria, muito entendimento, muito discernimento. Mas ao longo dessa caminhada dos momentos de reflexão, nós vemos que tudo é ação e reação. Nós temos que ter uma atitude para que gere uma reação de Deus. E não foi diferente nesse vídeo. Então que nós venhamos a ter sabedoria para que as nossas ações venham chamar a atenção de Deus. Para que Ele venha se agradar disso. Deus não se prende no nosso tempo. Ele já sabe tudo o que vai ser lançado lá na frente. Mas que nós venhamos a fazer a nossa parte da melhor maneira possível, tá bom? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.